Fala galera, tudo bom? Aqui é o Afa. Vou fazer uma demonstração aqui de como fazer uma aquarela no digital, certo? Para você aí que quer estudar aquarela, quer fazer uma aquarela aí, mas não tem tanta prática assim, quer pegar umas dicas e tal, dá para usar essas dicas que eu vou dar também para fazer aquarela no tradicional, certo? Mas se você vai usar o digital também, é uma boa oportunidade aí da gente trocar uma ideia sobre isso. Estou usando o programa Clip Studio Paint, que é o programa que eu uso. E se você tiver um programa tipo Photoshop, vai dar para fazer tranquilamente, ou outro similar aí. O que vai variar bastante é a questão dos pincéis, né? Que vão cada programa desse aí vai ter o seu pincel voltado para aquarela, né? E em cada programa dá também para trazer mais pincéis e tal. Então, sim, não tem como eu saber que pincel que vocês vão ter aí disponíveis para realizar. A ideia é a gente focar um pouco na técnica, no basicão da técnica, né? O que ela proporciona para a gente. Então, primeira dica é a gente olhar para aquarelas feitas, entendeu? Por outras pessoas também, principalmente para a gente absorver esse estilo, né? Essa técnica, entender quais a aparência, né, que essa técnica proporciona e pegar bem essa essência aí dessa técnica de pintura, tá? Então, que tem alguns exemplos que eu peguei agora para mostrar, né, para vocês poderem ter essa noção também dessa abrangência de como que a aquarela vai resultar, né? E basicamente a aquarela ela é uma técnica que vai se beneficiar de uma tinta bem diluída. Então a gente vai ter o uso das sobreposições de camadas na formação aí das formas e também na formação das cores, né, da saturação, né, do quão bem colorido está cada parte da pintura. E, e é uma técnica que é importante ter um pensamento, né, um planejamento prévio é, alto, tá? Porque não dá para a gente ir revertendo certas ações conforme a gente vai precisando. A gente precisa saber, por exemplo, deixar as áreas de que possuem iluminação, que são iluminadas já meio que sem pintar, então tem que ter um cálculo, uma planejamento prévio, assim, que a gente vai ganhando também conforme a gente vai fazendo. Então o importante é praticar e fazer várias vezes. Eu vou fazer uma imagem aqui, tá? Pra gente treinar, vou trazer aqui para vocês darem uma olhada. É uma foto aqui que eu acabei de achar, ela não está com uma resolução muito boa, mas também nem com umas cores muito saturadas, mas eu gostei da imagem, então eu vou tentar fazer isso aqui. E vamos lá, a primeira parte é a gente começar a fazer o desenho, e aqui no digital a gente vai usar a técnica de fazer o desenho em camadas, em uma camada diferente, né, da que eu for pintar. No papel aí, a gente vai fazer, lógico, no mesmo papel, né? Então, essa parte do desenho, ela é muito importante porque o desenho ele vai te dar a capacidade aí de projetar, né, a imagem no papel para você poder fazer uma pintura seguindo, né, o desenho, mas ele tem que ser um desenho que não apareça, quer dizer, depende do que você quer propor, mas é interessante que o desenho ele não apareça muito no final das contas, né? Então aqui a gente usa um lápis que seja fácil apagar, né? E
ou um lápis aquarelável, né? Se você tiver um lápis que já é aquarelável, você faça o uso desse lápis para fazer os traços aqui, porque você, ao começar a introduzir a água, você vai poder diluir essa linha, né? E aí essa linha vai sumir, de certa forma, vai se incorporar ali dentro da sua pintura. Tá? Então fica mais interessante do que ter a marca ali do desenho muito forte, muito firme ali na aquarela, uma vez que a aquarela é uma coisa bem sutil, bem suave, né? Fazendo aqui um desenho mais estilizadão da, dessa foto aí, só pra gente ter alguma coisa para pintar, certo? Então vou fazer o desenho aqui, vocês acompanhem aí. Bom, então pessoal, nesse estágio aqui, que o desenho já está pronto, no digital a gente vai fazer o seguinte, vai criar uma nova camada, vai colocar essa camada abaixo da camada da linha e vai começar a pintar. Então no Clip Studio aqui eu baixei alguns pincéis aqui de aquarela e vou usar um aqui, tá meio que aleatoriamente, porque eu não tenho muito critério assim em termos desses pincéis, eles são todos um pouco parecidos. E o principal é a gente entender o seguinte: se a gente vai fazer uma pintura com aquarela, seja no digital, seja no tradicional, a gente tem que entender que vai ser uma construção de sobreposição de camadas. Então a gente vai usar as cores em tonalidades mais claras nas primeiras passagens de tinta aqui. Então a gente, a partir da nossa referência, da nossa imagem, do que a gente está querendo construir, a gente vai olhando e percebendo que cor que a gente pode jogar que seja bem clara, né? que possua aí uma tonalidade parecida com as cores mais claras que a gente consegue observar e que a gente quer colocar. Então a gente vai jogando. E aí a aquarela é o seguinte, a gente não tem que ficar muito preocupado em ter uma pintura muito definida. A aquarela ela tem essa característica de ser mais solta, né? de ter a própria dinâmica da água, né? Que vai fluindo aí sobre o papel, criando uma estética, uma aparência específica. Então, no digital, a gente tem que tentar recriar essa mesma característica, né? Então, estou cobrindo aqui grande parte da imagem
com esse tom, né? Uma cor bem clara aqui. Estou jogando em várias áreas que eu percebo que vão possuir já essa primeira cor aí, que vai ser nossa cor, quase que uma cor meio base para pintura como um todo. Então estou meio que pintando principalmente a figura da mulher aqui com essa cor de uma maneira bem solta, tá? Imitando aí um pouco como seria uma pincelada no tradicional mesmo, né? Vocês vão reparar que a questão da saturação ela vai se dar com a sobreposição. Então, as primeiras pinceladas, se você não carregar muito de tinta, elas vão ser bem pouco saturadas mesmo. E você vai começando a ter uma sobreposição e vai começando a ter uma saturação mais avançada, mais forte, conforme você vai sobrepondo, né? Então, quando você começa a passar uma segunda camada aqui, você vai começando a ter uma saturação maior. Aqui, essa cor ela está bem pouco saturada, como vocês estão vendo. E aí agora eu vou começar a colocar uma cor, né? Vou trazer uma coisa mais laranja aqui, mais saturado aqui, para começar a fazer essas sobreposições. Vocês estão vendo que eu cobri toda essa área aqui onde inclusive vão haver sombras bem escuras e tal, com essa cor, essa segunda cor aqui, que me ajuda a mapear as áreas aqui de sombra e tal. Então eu tenho uma noção para como conseguir seguir adiante, né? Tendo uma noção assim de quais áreas que estão na sombra e tal. Não tô deixando assim, tô pintando só as áreas que possuem essa cor e vão ficar com essa cor. Tipo, essa área que ela vai escurecer ainda mais. Poderia só, vamos supor, pintar aqui e deixar essa parte aqui para ir direto com a cor final, mas na aquarela é legal a gente ir sobrepondo, fazendo isso aos poucos. Então agora eu vou aumentar um pouco a opacidade, a saturação, e vou escurecer um pouco, e vou mudar um pouco a cor também, tá? Vou jogar um pouco de azul aqui, porque já começar a entrar na sombra. Então vou fazendo essas misturas de cores também através das camadas distintas que eu estou trabalhando aqui. Tá? Então vai haver essas sobreposições de cores também. E aqui é a hora onde a gente pode começar a brincar com essas adições de cores diferentes, né? Aqui no digital, vamos observar como é que vai ser essa sobreposição. Imagino que não vai ser uma sobreposição muito perfeita, mas no papel a gente tem essa possibilidade de realmente fazer esses véus nessas camadas aí que tenham cores que, quando sobrepostas, vão se misturando com as cores de baixo aí. Então a gente começa a ter esse efeito, né, da mistura das cores através da sobreposição aí das camadas, o que vai dar o efeito de outras cores, né, de fato as misturas. Então quando a gente tem aí um rosa por baixo, a gente joga um azul, a gente começa a ter
os violetas, né? Então é interessante ir pensando também nesse sentido, de fazer essas sobreposições assim. Aqui vamos ver como que esse pincel aqui vai me possibilitar essa mistura. Não vou mexer muito nas configurações para não demorar demais esse exercício também, mas a gente está vendo que tem uma misturazinha e posteriormente eu vou equilibrando isso com, sei lá, com as complementares, ou de repente eu volto com uma cor mais rosada, mais alaranjada, para ir fazendo esses contrapontos. Bom, aí vocês conseguem ver uma questão mesmo de luz e sombra aqui mais definida, né? Isso ajuda a gente manter essas áreas aí mapeadas, para a gente não se perder enquanto a gente vai pintando, porque é muito fácil a gente se perder, né? Enquanto a gente vai pintando, aí a coisa vai tomando vai fugindo do nosso controle, né? Por causa da qualidade mesmo da tinta e da técnica escolhida aqui, no caso da aquarela. Então agora eu vou fazendo isso, colocando mais saturação, né? Estou escolhendo umas cores mais saturadas e reforçando, colocando essas áreas aí onde tem uma luz um pouco maior e a gente consegue ter uma saturação um pouco maior também. E sempre sobrepondo, né? Aqui eu acho que eu vou acabar cobrindo um pouco essa tinta que está por baixo assim, que eu coloquei anteriormente, mas acho que vai dar para ir compensando bem, mesmo assim, tá certo? Bom, agora uma coisa que eu vou fazer é deixar um pouco mais escuro esses tons aqui, para se aproximar da ideia do contraste que a gente consegue ver lá, que eu estou conseguindo ver aqui na imagem, né? Então vou começar a dar uma escurecida aqui para poder ter um contraste maior para facilitar também minha percepção, tá?
agora a gente já tem aqui um contraste interessante, né? Então já dá para ir trabalhando, dando mais, saturando mais, né? Umas partes, colocando mais cor, né? Colocando mais saturação aqui nessa pintura e fortalecendo também, deixando mais forte os contrastes também, certo? Então agora eu vou colocar mais uns laranjas aqui, uns violetas, né? Para dar mais saturação e dar mais, deixar mais viva, né, a pintura. Bom, galera, então basicamente eu fiz aqui, dei uma reforçada nos contrastes, né? Coloquei um fundozinho para dar criar essa relação aí com o rosto dela, né? Então, deixando mais escuro as partes mais claras aí do rosto acabam se destacando. E tem um limite, né? O interessante da aquarela é você perceber que existe um limite bem claro do quanto que a gente consegue avançar na pintura, seja no digital, seja no tradicional. Não dá para forçar muito a barra, não, entendeu? Tem que saber parar, porque tem um limite do quanto que a aquarela ela vai te proporcionar trabalhar ali em termos de definição e tal. Então, não é a técnica para a gente deixar tudo definidinho, é para deixar um pouco mais solto, tá? A aquarela é para a gente olhar assim e perceber o trabalho como um todo e não ficar reparando nos detalhes da imagem, tá certo? Para a gente ver a imagem assim como um todo. Então é isso, acho que o mais interessante é vocês aí colocarem dúvidas nos comentários, entendeu? Para eu entender o que vocês gostariam de saber, como que eu posso trazer umas dicas interessantes para vocês usarem as ferramentas aí, os mecanismos, os materiais aí, as paradas que vocês tenham e gostariam de ser melhores neles, né? Fazer trabalhos mais interessantes e tal. Beleza, galera? Então, isso aí. Um grande abraço. Até a próxima. E falou!